Já fez a minha avaliação. Bom dia, irmãos. Então, vamos começar abrindo lá em Hebreus 11, 1, né? A gente vai falar sobre fé, né? Então, a definição de fé, a Bíblia traz lá em Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ali onde tem firme fundamento, a gente pode ver traduções falando assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E aí, eu quando mais novo, eu sempre tive um pouco de dúvida me conceituar a fé mesmo. Eu ficava firme fundamento, certeza das coisas que se espera, como que eu vou ter essa certeza, como que eu vou fazer isso. E aí nessa palavra, que para mim foi chave, fundamento e certeza, eu resolvi vir lá do grego da palavra hipóstasis, né? Que é quando traz na nossa tradução fundamento ou certeza, que ela diz assim, nesse termo lá, hipóstasis do grego, diz que é o ato de colocar ou estabelecer sobre. Né? Então, a fé, a gente tem muito que fala, né? Quando, desde criança, eu ouvia falar que a gente tem que colocar nosso fundamento, colocar nosso alicerce, né? Que é a fé. Né? E hoje a gente vai falar como ter atitudes de fé. Vamos orar, né? Santo Deus, Pai eterno, Senhor, que essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe a meu coração, Senhor. Pai, care, Senhor, no coração de cada um, que não seja somente, Senhor, um momento aqui de estudo, Senhor, mas a Sua mão, Senhor, poderosa, possa agir em nosso coração e falar ao nosso íntimo. Em nome de Jesus, amém. Então, como ter atitude de fé? Então, a gente foi lá em Hebreus, viu que a fé é um alicerce, é um fundamento. A gente tem, quando vai construir alguma coisa, uma casa, né? A gente vai começar a fazer a nossa base, aquele fundamento, constrói lá os fundamentos, coloca concreto, às vezes tem gente que coloca até pedras, rochas de grande espessura para firmar melhor aquela casa se o terreno for um terreno assim, mais fraco, um terreno arenoso. Então, se coloca fundamentos firmes. E a nossa fé, ela tem que ser um fundamento firme, que é na palavra de Deus. E como a gente pode ter atitude de fé, eu trouxe 3 tópicos. O primeiro tópico, é: para ter atitude de fé, é preciso acreditar nas promessas de Deus. Para isso, eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Gênesis 15:6. Eu vou dar um plano de fundo. Lá, Gênesis 15:6, vai falar um pouco de Abraão. Né? Vai falar um pedacinho só de Abraão, mas a gente precisa ter uma ideia da história de Abraão. Abraão morava lá com sua parentela e Deus falou para ele: sai da sua casa, da casa de sua parentela, vai para a terra onde eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação. E daí a geração dele iria ser o povo que nascia dele, seria o povo de Deus. Deus falou isso, mas Abraão teve essa promessa e saiu da casa dele, ele acreditou nesse momento, mas saiu, mas ele ainda ficou em dúvidas, né? E aí, como que eu vou ser uma grande nação se eu não tenho filho ainda, né? E aí ele começou a clamar ao Senhor, falar: Pai, será que eu vou ter que ter, meus descendentes serão filhos desse escravo, desse meu servo? Em um certo momento, Deus fala com ele, lá no verso 15, no capítulo 15, Deus vai falar com ele: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, está vendo as estrelas? Essas estrelas que você não pode contar, assim será a sua descendência. E aí lá no verso 6 fala assim: e Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça. Então, olha só, a primeira atitude de fé
Primeiro a gente tem que olhar, eu acho fenomenal esse momento, porque Deus tira ele estava, provavelmente ele estava na sua tenda, né? Não tinha casa igual a gente tem hoje, ele estava lá na sua tenda e Deus falou para ele, sai daí da sua tenda, sai do lugar de conforto que você tem. Às vezes a gente fica lá no nosso conforto, no nosso comodidade. Às vezes a gente não tem fé, porque às vezes é mais cômodo a gente ficar assim, não vai acontecer, eu vou ficar nisso aí que não vou orar, não vou jejuar, vou ficar no que eu estou aqui, está cômodo, e a gente não tem essa atitude de fé. Mas Deus falou para ele, sai de sua tenda, olha as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E a gente viu que Deus tirou ele desse lugar de conforto, colocou ele para ver as promessas de Deus. Que Deus tinha feito promessa, e aí ele acreditou nas promessas. E olha o que fala na Bíblia. Isso foi acreditado como justiça. Depois a Bíblia vai falar, o justo viverá pela fé. Né? Então a gente é descendência de Abraão, porque a gente vive por fé. Se a gente não tiver fé, está falando na Bíblia, que Deus não se alegra. Quando a gente não tem fé, Deus não se alegra. Então, para ter uma atitude de fé, é preciso acreditar nas promessas de Deus para nós. Lá em Hebreus 10, 23 também fala assim, apeguemos-nos com confiança na esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A gente crê que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Por isso mesmo, para ter atitude de fé, é preciso acreditar nas promessas. E aí a gente tem diversas promessas que na Bíblia vem falando. Deixa eu só pegar aqui, só para eu ter minha colinha aqui, de algumas dessas promessas que falam assim, tudo que pedires em oração, crendo receberei. Pedir, dar, buscar e encontrarei. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à direita. E aí vai, gente. E aí, só um estudo, a gente estudando a palavra e tendo, a gente vai ver que Deus tem várias promessas para nós e basta nós crermos. Segundo tópico, gente. Para ter uma atitude de fé, é preciso buscar a Deus. Lembra que eu falei que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova do que se espera. Para a gente ter esse fundamento, é preciso buscar o autor e consolador da nossa fé. Lá em Daniel 6:10, fala assim, assim que Daniel soube que esse decreto, o decreto do rei, havia sido proclamado, foi para a sua casa, no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ali orou, como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, rogava e dava graças diante de Deus. Então, Daniel, esse personagem, esse homem de fé, como fala lá dos heróis da fé, tem um momento que cita ali, Daniel, mais voltado ali para fechar a boca do leão. E aí a gente tem que Daniel logo foi tirado, né? Foi tirado da sua terra. Ele é o hebreu, né? Onde o povo hebreu, por um tempo, que ele andou desfiado de Deus, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor tirasse, no caso, a família real, agisse sobre o povo de Israel, onde seria maltratado e tal, e eles foram levados como escravos. Logo de começo, Daniel teve a atitude de fé, como a gente vê no texto, que ele prefere não se contaminar com as iguarias do rei. Depois ele cresce, né, várias coisas acontecem, e teve um momento que começaram a agir contra a vida dele. Por quê? Ele era uma pessoa de fé, buscava a Deus, mas os outros ali do palácio começaram a ter inveja dele, porque o rei confiava muito em Daniel. E aí armaram uma emboscada para Daniel.
Vamos lá. Então, a gente vai fazer um decreto onde o rei vai assinar a lei dos métodos e dos persas, que não pode ser revogada de forma nenhuma, e aí, onde todos teriam que, nesse período, adorar somente ao rei. E Daniel tinha sua fé firmada, né? E ele buscava somente a Deus. Está falando aqui, ó, que ele costumava constantemente orar pelo menos 3 vezes ao dia. E aí, Daniel foi lá, fez o que era de costume. Ele não ficou com medo dessa afronta. Ele foi lá, foi para a janela onde ele orava, que dava para Jerusalém, onde todo mundo ia ver. E ele foi lá e orou ao Senhor, continuou buscando ao Senhor. Então, para a gente ter uma atitude de fé, tem que fazer como Daniel. Mesmo diante das provações, mesmo diante das ciladas, a gente tem que continuar buscando ao Senhor. E Daniel continuou buscando ao Senhor, e mesmo assim foi lançado o rei Dario. Tinha que fazer, ele não podia revogar essa lei. Ele foi lançado na cova dos leões, e lá, depois de um tempo, passar uma noite, o leão não tinha feito nada com ele. Por quê? Ele teve fé em Deus, e Deus fechou a boca do leão, não deixou que afligisse ele. Então, para ter uma atitude de fé, é preciso buscar a Deus. É preciso buscar a Deus como? É preciso buscar a Deus diariamente. É preciso dar ações de graças a Deus, que fala Daniel, ajoelhou, rogou, deu ação de graças diante de Deus. E para ter uma atitude de fé, é preciso buscar a Deus com roubo. Lá em Salmos 14:2 fala assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que busque a Deus. Lá em Jeremias também, olha, são vários conselhos de Deus lá na Bíblia falando para a gente buscar, para a gente ter essas atitudes de fé. Lá em Jeremias 29:13-14, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Tá? Algumas traduções falam, farei voltar dos cativeiros, que estava falando para o povo de Israel, nesse momento, a profecia de Jeremias. Mas essa palavra que vem mais ao meu coração, que o Senhor fala ao meu coração, que farei mudar a vossa sorte. Ou seja, se a gente estiver em um momento de tribulação, um momento de luta, ou se a gente estiver mesmo no nosso dia a dia, em momentos de alegria, a gente deve buscar o Senhor. Deve buscar, e quando a gente buscar de todo o nosso coração, como fala aqui, que Deus quer, nossa totalidade, nós por inteiros, Ele quer a gente de todo o coração. Então, buscar-me-eis de todo o coração, e aí Deus fala que nós o acharemos, tá? E para ter nosso terceiro tópico, para ter uma atitude de fé, é preciso ter ousadia. Aí a gente vai lá para Hebreus. Hebreus fala assim, ó, mais um conselho da palavra de Deus a nós. Hebreus 13:6 fala assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer um homem. E aí a gente pode pegar também uma história muito interessante do rei Abias, lá em Crônicas, 2 Crônicas 13:4, vamos ler só o 4, o 5 e o 12. 2 Crônicas 13:4, 5, 12. Ó, Abias começou a guerrear com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias foi-se em pé no alto do monte Semarim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão, todo Israel, escute o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, ele e a seus filhos, por uma aliança perpétua? E depois lá, no 12, fala assim: eis que Deus está conosco,
à nossa frente. E também os nossos sacerdotes tocam as trombetas para darem gritos de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Aqui é o seguinte, Azias, ele era filho de Roboão, que é neto de Salomão, e nesse período, no reinado dele, houve uma divisão entre Israel e o povo, entre o povo do norte, deixa eu só lembrar isso daqui direitinho, desculpa, isso, o povo de Judá e o povo de Israel, onde houve essa separação entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era de Judá e Benjamim, onde estavam as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, elas estavam no reino do norte, onde quem estava reinando ali, houve uma revolta, quem estava reinando ali não era um descendente de Davi. Abias era descendente de Davi e ele tinha promessa. Ele creu na promessa, ele tinha aquela promessa. E diante dessa tomada do Jeroboão, que quis vir contra ele, o que ele fez? Ele começou a ter ousadia de fé. E aí ele creu nas promessas de Deus e foi lá para o monte e falou: Jeroboão, você sabe muito bem que Deus prometeu que quem iria reinar perpetuamente eram os descendentes de Davi. Você está surgindo, você está se levantando contra mim, aí mesmo que você se levante contra mim, com 800, e eu vindo com 400 homens, você não vai prevalecer contra mim, porque quem está conosco é o Deus vivo. Nós buscamos a Deus constantemente, temos os sacerdotes, temos todos os processos de busca de Deus, de seguir os mandamentos de Deus certinho. Então, Deus será conosco. Então, o rei Azias, ele creu na promessa e teve ousadia para falar isso para Jeroboão. Mesmo Jeroboão vindo aí, a gente vai ver nesse texto que Jeroboão cerca ele por de frente, por de trás e por de frente, com um dobro de soldados que ele estava. E no momento ali que ele vai atacar, que Azias vê que Jeroboão vai atacar, vai vir e a nossos olhos vai destruir Azias. Ele tem essa atitude de fé, ele tem essa ousadia, ele busca a Deus, e o que acontece? Deus destrói o exército de Jeroboão, e daí Azias desmata e acaba ali com aquele exército, e mantém-se ali a soberania, né, do povo de Deus, da tribo de Judá, nesse momento. Até depois a gente vai ver que Azias, ele deixa cair um pouquinho essa fé, mas até esse momento ele tem uma fé ali firmada na palavra de Deus, ele tem atitudes de fé, ele tem atitudes de ousadia. E aí a gente tem, diante de todo esse panorama que a gente vê, a gente tem como finalização de como ter uma atitude de fé, a gente tem que mesmo diante das adversidades, mesmo diante das desvantagens, com tudo parecer contrário, a gente precisa firmar em Deus, firmar nesse fundamento e ter essas atitudes de fé, que é buscar a Deus, ter ousadia na palavra de Deus e acreditar, ter fé, confiar nas promessas de Deus para nós. E assim, confiando, seguimos e prevalecendo nas nossas atitudes de fé, como está lá no Salmo 33. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Amém? Amém. E aí, o que vocês acham? O sermão foi temático? Foi.
Por que foi temático? Eles escolheram o tema e todo o sermão girou em torno desse tema. Qual é a diferença do sermão temático para o textual? É que no sermão temático você vai ter um tema e você vai criar os tópicos dentro daquele tema, buscando vários outros textos da palavra. Você não precisa ficar preso a um texto somente. Já o sermão textual, não. Você também vai ter um tema, vai ter os tópicos, mas você vai tirar os tópicos de dentro daquele texto inicial que você deu. Vocês podem observar que ele usou vários textos, então ele não estava preso a um texto só. Não era um sermão textual, realmente era um sermão temático. Agora, o que eu vou pedir para que vocês tenham atenção é o seguinte: eu vou anotar aqui um papelzinho. Ó. 5. Quando tiver 5 minutos de mensagem, eu vou levantar lá atrás para você ficar ligado. Eu falei que eu não ia me advertir no tempo. A última eu decidi no tempo. Essa vez eu não. É que a gente fala também, marca assim, ó, 5, 10. Olha, quando chegar em 10 minutos, eu vou levantar para aqui, tá bom? A gente faz muito isso. Lembrando, quem vai pregar ainda, o que nós falamos na aula passada. Contato visual com as pessoas é interessante, gesticular de acordo com aquilo que se está falando, evitar vícios de linguagem como mulher e outros. Muitas das vezes, eu deveria falar na aula passada, não se fala muitas das vezes, se fala muitas vezes. Esse dá está fora. Então, vamos lá. Vamos cá. Fala assim, boa tarde. Boa tarde. Fala assim, eu gosto de você falar. Não, todo mundo é ali. Gente, como isso aqui é difícil, gente. Nunca pensei que fosse me dar um ataque cardíaco. Que bom. É uma jovem. Ai, Senhor, me ajuda. Nossa, tô tremendo, hein? Bom. Tem que ir. Vai com medo assim mesmo. E o medo. Não tem fé, mas tem medo. Bom, saúde da igreja, com a paz do Senhor. Ai, eu vou orar aqui para Deus acalmar o meu coração. E que vocês recebam a minha mensagem, né? Humilde mensagem. Ai, Senhor Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor Deus, tenha dado nessa manhã. Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando da Sua palavra em Seu nome. Transmitindo para os irmãos que eles possam estar com o coração e a mente aberta para receber essa humilde reflexão, né? Que o Senhor colocou no meu coração. Ai, Espírito Santo, vai tratando essas mentes aí, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou falar, eu botei aqui, estou tremendo um pouco, mas vai dar. Eu botei aqui no meu celular, vai vendo aí, pastor, quando der, só fala que eu acelero. Eu vou falar sobre... Deixa eu achar aqui, eu tô perdido. Vou falar sobre toque. Vou falar o toque é uma expressão de amor. A importância do toque. Como é difícil, né, a gente tocar o outro, né? Como a gente fica limitado, como a gente acha que o outro não precisa de um toque de Deus, para converter o outro, falar de Deus para o outro, deixa Deus tratar, deixa Deus tocar o seu coração, deixa Deus tocar, você vê, a gente ora, fala assim, que Deus toque o coração dos irmãos, que Deus toque a mente dessa pessoa para curar, para abrir, né, para poder a mente estar mais aberta, saudável. Então, vou citar aqui alguns tópicos, diga não, tá? Primeiro, se cair, eu vou citar aqui alguns tópicos da Bíblia que fala da expressão desse amor. Que o amor pode ser do cônjuge, pode ser dos filhos, dos pais, pode ser fraternal, pode ser de um amigo. Então, eu vou citar aqui Lucas, que é o primeiro tópico.
Lucas 15, 20, que ele fala, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui ele retrata um amor fraternal, ele viu o pai, então quer dizer, bateu ali uma compaixão, toda uma reflexão que o pai estava longe já há um tempo, e com isso ele sentiu-se na vontade de fazer isso. Vou citar outro tópico também, que é 1 Pedro 5,14, cumprimentem todos com ósculo. Ósculo, pelo que eu pesquisei, é um beijo dado entre os cristãos numa celebração, para expressar a fraternidade. Bom, aqui ele fala que os toques eles não eram proibidos, né? Somente nos levitas, que também fala que eram proibidos. Os toques eram proibidos nas leis dos levitas, na época em que tinha alguns tópicos ali que eles não permitiam que se tocassem ou tocassem. O hebreu não podia tocar um animal impuro, que está em Levíticos 11, 8. Uma mulher logo após o parto, que está em Levíticos 1, 12. Uma vítima de lepra, está em Levíticos 13, 11. Uma mulher no ciclo menstrual. Então, assim, isso aqui são alguns tópicos de que as leis do Levita não deixavam as pessoas tocarem. Não me olha não, pastor. Olha por relevante. Não deixava que os levitas tocassem as pessoas nessa situação por se sentir impuros. Eles eram impuros, não podiam tocar neles, que eles eram meio que vocês iriam se contaminar. Por isso que eles não permitiam que tocassem. Mas Jesus veio, né? Jesus veio e mudou aí não só a história, mas que também ele era motivado pelo amor e além das leis, né? Jesus frequentemente tocava as pessoas fisicamente, como toca ainda até hoje, tocava as pessoas fisicamente, tocava as pessoas mentalmente hoje em dia, né? Espiritualmente falando, né? Então ele tocava, era um abraço, era a cura, muitas das vezes curava. Ele tem o homem da lepra que ele estava vindo do monte de oração e veio, o homem com lepra, ele foi lá, tocou o homem, curou o homem, os olhos de um homem cego, que está em Jó 9,16, a da lepra está em Marcos 1, 4,1. O corpo morto da filha do Jairo, né, são passagens conhecidas, né, que todos nós conhecemos, está em Marcos 5,41. A língua do surdo e cego está em Marcos 7,33. Mas Jesus também se permitiu ser tocado pela a mulher do fluxo do sangue, né, da hemorragia, que tocou na sua orla, que também é uma passagem conhecida. Uma mulher pecadora que lavou e beijou seus pés. Então, na realidade, o toque, ele vem para aproximar. Eu vou citar aqui um artigo que eu encontrei. E esse artigo foi publicado na época da pandemia, principalmente. Então, o século XXI está sendo chamado de era do conhecimento e da tecnologia. Essa situação tem gerado violência, poluição, desigualdades sociais, aprisionamento das pessoas em suas casas ou locais de trabalho, criando inibições e isolamento dos indivíduos. Irritabilidade, desatenção, agressão passam a fazer parte das posturas das crianças, adolescentes e adultos. É nesse contexto altamente exigente, competitivo, que nos inserimos, crescemos e vivemos. Um ambiente de falta de paciência, atenção e percepção. Somos exigidos cada dia mais, não vemos o outro não nos vê e, por consequência, não nos vemos. A tensão do dia a dia bloqueia o fluxo da energia e emoções. Sentimentos de insegurança, medo, raiva superam o prazer, a alegria e a busca da felicidade. E no ambiente do lar, onde a família vive suas experiências de dor e de alegria, que devemos praticar a arte do toque. E para finalizar,
Eu vou botar uma passagem aqui, ó. Jesus muitas vezes curava e cedia sua compaixão através do toque. Porque ao tocar, comunica empatia, afeto, cura e afirmação. Aqueles que já sentiram o seu toque do Senhor devem, em gratidão, ir ao encontro de outros e também tocá-los. Não há melhor meio de sentir os batimentos cardíacos de uma pessoa do que através de um santo abraço. Eu vou deixar 2 perguntas aqui para os irmãos refletirem. Qual a importância do toque para você? Quantos toques significativos você dá e recebe todos os dias? Não importa a idade, todos nós gostamos de receber toques que demonstrem carinho, amor, atenção e cuidado. Tocar carinhosamente os filhos, amigos, pais, irmãos, cônjuges e abençoá-los com a dádiva eterna do amor de Deus. Gente, essa é a minha reflexão de hoje. Se permita tocar. Toquem no seu amigo, toquem nos seus filhos, toquem fisicamente, mentalmente. Quando a gente ora que toque. Senhor, vá, toca naquele coração, aquebranta aquele coração. Então, isso é o toque. Eu trabalho na área da saúde. O toque, para mim, é primordial. Quem vivenciou a pandemia num hospital nunca mais vai esquecer. Então, as pessoas queriam um toque. Porque ninguém tocava, ninguém mexia. Ninguém, tipo assim, um leproso no século XXI, foi o que a pandemia fez. A pandemia e a tecnologia fez o quê? Nos aproximou de quem está longe e nos afastou de quem está perto. Está do seu lado, está andando na rua, a esposa, não dá a mão, não segura a bolsa, não abraça. É um gesto que não parece não, mas fala tudo. Eu cuido de você, eu me importo por você, eu te amo. Como eu vejo nas igrejas, eu vou generalizar, nas igrejas, casais que estão dentro da igreja há anos, que um prega, pastor, prega, e a esposa sai um na frente e o outro atrás. Vamos juntos. Vai ficar você e ela, os filhos vão embora. Então, aproveite esse momento de mostrar para ela quanto ela é importante, quanto você quer tocar nela, não é tocar sexualmente falando, é tocar carinhosamente falando, se importando com o outro. Quando vai evangelizar, a mesma coisa. Mostre para ele que você se importa com ele, que Deus se importa com ele. Deus tem um propósito na sua vida. Não se permita Deus tocar no seu coração. Deixa entrar aí uma frechinha aí que o Espírito Santo venha tocar e abrir a sua mente para que você possa ver com olhos espirituais o que eu estou vendo. Essa é a palavra de hoje, gente. Reflita. Obrigada. Não sei se isso vai dentro do tempo. Agora está relaxado, né? Uma pista muito profunda, é muito bom se abordar, só que tem um detalhe, como a proposta era temática, a irmã citou o primeiro tópico, faltou citar o segundo e o terceiro. Apesar de que, no conteúdo da mensagem, a irmã deu a entender alguns tipos de toques que poderiam ser esses toques. Por exemplo, toque na mente, toque no coração, toque físico, poderiam ser os toques, né, da mensagem. Mas, no geral, foi muito bom. Fez a introdução, fez a conclusão, só faltou esse detalhe dos tópicos. E ficou dentro dos 10 minutos. Quando eu levantar a plaquinha, a irmã encerrou. Então, próximo agora, quem foi no sorteio? Foi ela. A Sofia, né? Foi Sofia, é verdade. Sofia Lona, né? Eu vou conversar aqui para vocês das aulas, né? E eu não sei se eu vou atingir o objetivo, tá, pastor? Mas eu vou tentar aqui, tá bom? Então, a paz do Senhor, quero dizer que estou muito feliz de ter os irmãos aqui nesta manhã.
E vamos orar para que o Senhor, né, venha abençoar essa palavra em nome de Jesus. Soberano Pai eterno Deus, nessa hora que nós chegar diante da tua presença, pedir perdão pelas nossas falhas. E, Senhor, que a gente venha transmitir, Senhor, essa palavra que não é nossa, mas é tua, Pai. Então, não importa quem está aqui pregando, porque a palavra é tua. Então, que o teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, em cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu estava meio despreparada, mas o que eu gostaria de passar para os irmãos hoje seria, vou aproveitar o gancho lá do irmão, eu quero falar sobre a fé. Sobre a fé. E o tema que eu escolhi é o que tem impedido a nossa fé, o que tem impedido nós de buscarmos verdadeiramente a face do Senhor. Porque muitas das vezes, amado, nós queremos buscar o Senhor, mas a gente mesmo, nós mesmos, impedimos. Porque não tem ninguém que impeça, somos nós mesmos. Nós temos que reconhecermos que nós que impedimos o nosso crescimento espiritual, nós que impedimos a nossa fé aumentada, porque a salvação é individual. Então, nós temos que fazer por nós mesmos. E eu gostaria hoje de falar sobre a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 15. E eu vou tentar ler rapidamente, porque o tempo é curto, né? Então, vou falar sobre a mulher de Cananeia. Vou tentar ler rapidamente. Então, no versículo 21, começa assim. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cenareias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Amados, eu vou ler por partes, porque como o tempo é muito reduzido, essa primeira parte aqui, quando esta mulher, ela vem clamar. Olha que interessante, o tema é a mulher de Cananeia. Aquele povo era amaldiçoado. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, ela saiu da zona dela de conforto, ela confiou. Ela não era uma pregadora da palavra de Deus, ela não era uma missionária, ela não era conhecedora. Mas o ponto principal, ela saiu da zona dela de conforto, ela não temeu ela ser um povo amaldiçoado, e ela ouviu falar que aquele homem poderia agir. E o que ela fez? Eu vou, não importa. E quando ela disse, tenha misericórdia de mim, ali ela se colocou como intercessora. Como estamos na nossa casa? Será que estamos intercedendo pelos nossos familiares? Será que nós estamos colocando ali na brecha e dizer, Senhor, eu cobro essa briga comigo? Porque se você estiver firmado na palavra do Senhor, você não vai se importar com o que Satanás vai fazer na sua vida. Você está se pondo na brecha pela tua família, pela tua igreja. Então temos que ser intercessor, temos que ter fé. Não podemos nos acovardar e dizer, não, eu não vou, porque não, eu acho que eu não consigo. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, por cada um de nós, ali Deus ele já deu autoridade para cada um de nós. E nós não devemos temer. Essa mulher ela não tinha isso que nós temos, né? A salvação de Jesus, porque ela era um povo amaldiçoado. Então ela poderia muito bem dizer, eu não vou, eu vou ser apedrejada, ninguém vai deixar eu chegar perto. Não, ela foi. Ou seja, muitas das vezes a gente estiver na nossa casa, a gente não vai buscar o nosso milagre com Jesus. Então, qualquer coisinha, a gente está, não, eu não vou para a igreja, eu não vou buscar. Então, amados, eu quero dizer, vamos estar firmados na palavra do Senhor, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos buscar a cada dia, vamos ser intercessor na nossa casa. Não vamos dizer, fulano não vai, o marido não vai, eu também não vou. Não, meu marido não vai, mas eu vou buscar. E vice-versa, amados. É assim que nós temos que agir. E ali, outra coisa que eu observei nesse versículo 22, que ela teve o discernimento do Espírito Santo. Vou deixar para vocês. Por quê? Ela não achou que a filha dela tivesse um problema mental. Ali ela já disse, né? Minha filha está terrivelmente endemoniada. Então, amados, nós temos que pedir ao Senhor o discernimento do Espírito Santo. Porque muitas das vezes a gente realmente, nós não temos esse discernimento do Espírito Santo. Isso é muito importante na nossa caminhada com Cristo. Discernimento para que a gente não venha magoar as pessoas. Discernimento para tudo, para Deus tirar a venda dos nossos olhos. A gente dê uma palavra do Senhor, nos dá discernimento do que você está querendo falar conosco. Isso é muito importante. E no versículo 23, eu vou falar muito rápido, ali me falando dos discípulos.
Ao invés de incentivar Jesus a falar com aquela moça, não. Muito pelo contrário. Eles ali queriam impedir. Ah, mas ela está gritando. Então, muitas das vezes, a nossa vida vai ser assim. Quanto nós, às vezes, estamos precisando de uma ajuda, estamos precisando de uma palavra amiga. Ele nem sempre vai ter, como vai ser. Eles estão aqui. Às vezes, se joga um balde de água fria. Se joga um balde de água fria e você fica, meu Deus, eu queria tanto. Não é assim. Eu estou aqui, eu preciso de um abraço, como a irmã disse, um afeto. E você não recebe isso. Muitas das vezes você recebe palavras duras que te ferem seu coração. Então a gente tem que ter muito cuidado. Com o discernimento do Espírito Santo, você pode ter isso no seu coração. Você pode ter a sensibilidade de você se pôr no lugar do seu irmão. Ai, eu então não tinha percebido. Ai, irmão, eu acho que hoje assim, não precisa. Vamos dar um abraço para você, irmão? Você está chamando para ter um abraço. Ele precisa de muitas palavras, não. Então, assim é o discernimento do Espírito Santo. Ele faz isso conosco para que a gente venha ser cristãos amorosos, cristãos que a gente venha se doar para o outro. A partir do momento que você se coloca à disposição de se doar para o outro, você ali está sendo um cristão verdadeiro, um cristão humilde. Porque esta mulher, ela usou outro, ela teve a humildade, amados. Porque quando aqui, eu não vou ler o texto todo porque o tempo não permite, Jesus ali também, ele disse, ó, não, eu não quero porque eu não vim, né? Aqui, conforme o texto vem falando aqui, que eu não vou ler, o 23 diz assim, ó, rapidamente, no versículo 24, e ele respondeu dizendo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então ali ele tem que dizer que ele não estava para dar atenção para ela, porque ela não era prioridade. Imagina a gente querer um algo de Jesus, uma coisa boa, e Jesus dizer que você não é uma prioridade. A fé desta mulher foi provada. Jesus não estava se compadecendo dela, estava, mas Jesus queria saber até onde ia a fé dela. Era isso que Jesus quis mostrar. E ela mostrou humildade, discernimento do Espírito Santo, persistência, que às vezes Jesus diz não para a gente ora e Jesus não responde. Jesus não está me olhando. Jesus, eu não vou parar de orar, vou desistir, e desanima da fé. Gente, essa mulher foi um grande exemplo. Ela tinha tudo para ficar no lugar dela e não alcançar a bênção dela. Mas ela mostrou para cada um de nós a diferença, que ela não conhecia a palavra do Senhor, não era missionária, mas ela estava ali disposta a lutar pela casa dela e ela foi em busca do milagre dela. E nós não somos diferentes. Ali no livro de Hebreus, capítulo 11, vem falando sobre fé de vários homens de fé da Bíblia. É que não dá tempo? Então, o que eu queria mostrar para vocês, a fé é importante, como o irmão ali falou sobre fé, a irmã falou ali sobre toque, então está tudo aqui, ó, interligado aqui no que eu quero passar para os irmãos, não sei se eu consegui, mas é isso que eu quero deixar para os irmãos. Vamos nos importar mais com nossos irmãos, vamos ter mais amor no nosso coração, porque se Jesus teve amor, então nós somos a imagem e semelhança dele, então vamos seguir o exemplo dele. E eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E aí, foi um sermão temático? Textual. Teve o tema, tiveram os tópicos, mas os tópicos foram dentro do texto. Então, não foi o temático, foi o textual. Mas muito boa mensagem também. Pena que no tempo é curto realmente. Eu visto muito rico, né? Mas agora foi dentro. E agora, irmã Denilza. Isso. Amém. Pai, irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, né? E vou fazer uma oração rapidamente, né? Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, por tudo, Deus, que tem feito nossa vida, Senhor. Obrigado, Deus, por permitir, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, por nós acordarmos, levantar, Senhor. Permitir que nós estamos respirando, Pai. Oh, Deus, te agradeço, Deus, por tudo, Deus. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu trouxe aqui o título, a cura dos 10 leprosos.
E tema, gratidão. Então, vamos ler aqui Lucas 17, 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passavam Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe aos encontros 10 leprosos, e que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai e vós aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. E prostrou-se o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. E este era o samaritano. Então Jesus lhe disse, Jesus perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta e vai, a tua fé te salvou. Aqui, irmãos, quero perguntar assim, onde estão estes 9? Será que nós seríamos um desses 9 que não voltaram para agradecer? Mas eu creio que não, porque mesmo eles estando de longe, eles pediram ajuda deles, né, para ser curados. E nós somos pessoas que agradecidas a Deus, que pediram ajuda. Muitas vezes nós pedimos ajuda a Deus. Por isso que Deus nos liberta de muitas coisas. Quando nós precisamos de ajuda, nós estamos vamos supor uma doença, nós estamos ali. Se nós não pedirmos ajuda, nós vamos ser curados? Nós não vamos ser curados, né, irmão? Então nós temos que pedir ajuda sempre a Deus e mesmo tempo agradecer. Ter gratidão a Deus por tudo em nossa vida, né? A gratidão é o tema que nos traz, né? Que faz milagres de Deus, porque quando nós pedimos ajuda. Aqui nos diz, no tema 1, no top 1, embora a situação fosse irreversível do leprosos, né? E que o homem, que a medicina, nada poderia fazer para mudar o cenário desses leprosos. Fato que eles sabiam que um homem poderia lhes curar, que era Jesus Cristo, né? O único que podia curar eles era Jesus. Né? Então, nesse notório, é muito comentado todos os milagres de cura, libertação e ressurreição de Jesus Cristo, que estava realizando, e por isso esses 10 leprosos resolveram se apresentar a Jesus em busca da sua cura. E foram curados. Interessante é que somente um foi grato. Somente um voltou para agradecer, embora outros 9 também tiveram consciência que era algo naturalmente impossível ser curado. Né? Então, no top 2, o que é ser grato segundo a Bíblia? Não é, na Bíblia, gratidão é a qualidade de reconhecer, a valorizar as dádivas recebidas. A vida, a saúde, a família, os talentos e a capacidade, os amigos, a fé. Como os irmãos falou sobre fé, né? A fé, enfim, tudo o que temos, somos e nós fomos dados, a palavra de Deus nos incentiva sempre a ser agradecido ao Senhor. Antigamente, nós tínhamos muito, quando nós fizemos alguns problemas que Deus
que Deus curava, que nós pedimos sempre a Deus, gratidão a Deus, que Deus curava. Muitas vezes nós dávamos um culto de gratidão a Deus, hoje quase nós não temos isso, né? E era muito bonito, porque na casa da gente, a gente fazia uma festa, né? A gente, gratidão a Deus, sempre gratidão a Deus, quando nós nós fomos curados de uma doença, quando mesmo um parente da gente era curado. E a gente dava sempre culto de gratidão. Aqui na igreja mesmo já teve muitos cultos de gratidão, né? Na igreja tivemos já muitos cultos. Às vezes nós temos cultos também de gratidão, quando nós fazemos então nós fazemos um parente da gente, né, fica doente, um filho mesmo, né? Que é uma coisa muito assim, que toca na mãe, é um filho doente, é um problema com filhos, né? Que toca muito no coração da gente, né? Nós estamos assim, como os filhos da gente é como um pintinho na asa da gente, né? Então, se tocar um filho da gente, mas muitas vezes nós temos que agradecer muito a Deus. E a lição, eu deixo a lição aqui também, para sermos gratos a Deus. Glorificar a Deus, Salmo 51, 23. Eu vou deixar a administração dos irmãos. Segundo, ser grato faz bem por sua benignidade. Salmo 118, versículo 1 a 7. E conclusão. Com esse episódio, aprendemos que devemos glorificar a Deus em agradecimento por todos os seus feitos. Voltar para agradecer não é só quando recebemos um milagre, mas agradecer todos os dias pelo maior milagre que é Ele, que nos concede de vida e salvação. Ele tem proporcionado para você e para mim. Vou ler aqui rapidinho, Salmos 50. Está falando glorificar a Deus. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. É o que eu falei, irmão, ação de graça, né? Nós temos sempre que nós agradecer a Deus por tudo. Esse leproso que veio, que agradeceu a Deus, foi o único que lembrou que Deus fez por ele, né? O único dos 10. E Deus pergunta, cadê os 9? E nós não devemos nos colocar no lugar desses 9. Nós temos que nos colocar no lugar desse que veio, né? Desse 10º que voltou para agradecer a Deus. Porque nós temos que ter graça a Deus por tudo. No levantar, quando vamos dormir, no dia a dia, porque Deus dá livramento a gente todos os dias, né? Às vezes a gente não vê o que Deus deu livramento. Nós estamos na rua, às vezes muitas coisas acontecem que nós não percebemos, né? E nós temos que dar graça a Deus. Quando sair de casa, nós devemos orar. Quando voltar, nós devemos agradecer a Deus por estar, né, voltar com saúde, voltar bem. Porque muitas vezes a gente pode, na rua mesmo, ser atropelado, como o senhor foi esse dia agora, um dia desse, sábado atrasado, onde pegou um senhor na Alcântara, 4 horas da manhã. E nós devemos sair de casa, antes de sair de casa, orar a Deus para dar livramento, né? E na volta agradecer a Deus por ter feito nossa vida. Amém. Um tema muito bom. Agora, o sermão foi temático ou textual? Textual. Foi, porque ficou dentro do texto dos 10 leprosos. E gratidão é um assunto que tem vários textos na Bíblia. Então, se irmão buscar outros textos,
para falar sobre gratidão, aí sim seria temático, né? Não ficaria preso só um texto. E uma outra coisa importante, quando ela falou a respeito do tema gratidão, o primeiro tópico, ela falou de um assunto importante, mas que não estava relacionado à gratidão. A irmã falou assim, eles reconheceram que só Jesus poderia curá-los. Para a medicina, não haveria cura para aquela doença, mas eles reconheceram e buscaram a Jesus. Reconhecer e buscar a Jesus para a cura não necessariamente está ligado à gratidão. Então, é importante também que os tópicos estejam ligados ao tema, para a gente não fugir daquela proposta. Mas foi boa mensagem dentro da proposta gratidão. A irmã falou muita coisa enriquecedora e só faltou mesmo essa questão dos tópicos estar mais definidos. Estarem mais definidos. Por quê? Porque quando a gente frisa bem os tópicos do tema, isso daí ajuda as pessoas a memorizarem. É algo que vai ajudar a que a mensagem seja bem compreendida. Por isso também a importância da introdução e da conclusão, que ela fez muito bem. Falou de Salmos na conclusão, trouxe de volta o assunto da gratidão. Então é importante a gente ter em mente a introdução e a conclusão também. Agora, e aí outra coisa, o contato visual, a irmã ficou olhando muito para cá. É bom que durante a mensagem a gente olhe para todos os lados. E agora, para fechar, nosso irmão Alessandro. Mas não tem nada. A irmã estava nervosa, se ela estava valendo um pouco, mas mesmo assim foi. O teste do óculos agora, né? Esse que eu... Bom dia, irmãos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero trazer um tema para vocês. Eu tinha pensado em Josué, Deus tinha falado com o meu coração. Não, eu estava no meu pensamento de Josué 1:9, mas Deus tocou no meu coração ontem à noite de mudar. Eu sei que eu vou entrar num tema textual, mas Deus tocou no meu coração de a gente falar de Neemias. E o tema é: prepare-se para ser usado na reconstrução, na restauração. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para a gente acompanhar em Neemias 2. Eu vou dar uma passeada em Neemias aqui, rapidinho, pastor. Olha o tempo aí, mas eu acho que eu vou ultrapassar um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Podemos? O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer tristeza, quando a cidade onde os meus antepassados e sepultados está em ruínas, e os seus sepulcros estão queimados, e as suas portas queimadas? O rei perguntou: o que é que você quer? E eu orei a Deus do céu, e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou: quanto tempo eu ficaria por fora? E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores das províncias de Eufrates do Oeste, com instruções para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza, mandando que me desse madeiras para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque o Deus estava comigo.
O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates, oeste, e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Beten-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu vou dar uma parada nesse texto, que a ideia era ler até o 19, mas a gente vai perder um pouco de tempo. Irmãos, Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Neemias, no capítulo 1, fala que Neemias, alguns irmãos deles estavam voltando de Jerusalém, e Neemias perguntou como estava a cidade. Neemias ficou muito atemorizado, porque eles disseram para Neemias que a cidade estava praticamente destruída. Jerusalém estava praticamente destruída. Os muros tinham sido derrubados, as portas eles tinham ateado fogo, a cidade estava praticamente jogada por terra. Neemias o povo estava sofrendo muito devido a essas situações, porque naquela época o povo, as taxas, né, os impostos eram muito altos, então também havia isso, e o povo ficava muito sacrificado. As taxas eram altas e o povo ficava com medo também de muita gente, vamos dizer assim, do povo adentrar devido ter as portas e devido ter os muros tombados. Ao servir o rei Artaxerxes, o rei notou a tristeza de Neemias e perguntou: por que está triste, se não está doente? Tem tristeza no coração? Temendo ao rei, Neemias respondeu: como não estaria triste se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está assolada, e tem as portas e os muros consumidos pelo fogo. E foram derrubados as portas e os muros. O rei perguntou: o que é que você quer? Eu vou passar vou dar alguns tópicos, algumas características que podemos notar de importância para uma reconstrução. A oração, primeiro. No capítulo 2, versículo 4, eu não vou ler, mas vou reduzir aqui. Eu orei a Deus dos céus e depois disse ao rei. No capítulo 2, no versículo 4, Neemias orou quando o rei perguntou para ele o que ele poderia fazer. Neemias, no mesmo momento, orou ao Senhor e pediu ao Senhor instrução. Então, primeiro ponto, nós devemos estar é a oração. A oração é a base de tudo. Na oração, Neemias teve uma resposta do Senhor. E o Senhor colocou no seu coração para ele ir à cidade de Jerusalém, para começar a reconstrução da cidade. A oração é muito importante para termos intimidade com o Senhor. E nessa intimidade, o Senhor falou ao coração de Neemias, para que ele fosse a Jerusalém para iniciar a reconstrução. Segundo, pedir orientação de Deus. Também no capítulo 2, versículo 5, a oração, o Senhor orientou ele para que ele fosse... a oração foi uma resposta que Deus deu a ele para que ele fosse a Jerusalém. Neemias entendeu que ele precisava começar de novo. Naquele momento ele entendeu que ele precisava ser um novo homem, porque precisava de atributos novos para iniciar uma reconstrução em Jerusalém. Neemias entendeu que ele é um copeiro, servia ao rei Artaxerxes, vamos dizer que era uma função importante, porque antes de o rei comer ou beber, ele provava, era uma função importante, mas não era nada do que ele teria que fazer, uma reconstrução. A gente, vamos dizer assim, não sei se algum de vocês já trabalhou em obra, mas quantos atributos ele teria que ter, né, para poder iniciar uma reconstrução? E uma reconstrução de uma cidade, de Jerusalém. Então, ele reuniu atributos que ele não tinha, né?
ele teve que pedir orientação a Deus, e Deus, a partir daí, orientou ele, deu formas para que ele reconstruísse a cidade de Jerusalém. Terceiro ponto, receber a aprovação. No capítulo 2, no versículo 6, o rei Artaxerxes concordou com o seu pedido, e em oração ao Senhor, que já havia colocado no seu coração. Ou seja, o rei Artaxerxes já tinha aprovado, e o Senhor também, em resposta à oração dele, aprovou, colocou no coração dele. Então, devemos pedir a aprovação do Senhor em todo o tempo, em todas as coisas que vamos fazer, né? Estou pensando em comprar um carro, estou pensando em comprar um terreno, nós devemos pedir orientação do Senhor. Eu quero iniciar aquilo ali, eu tenho intenção de entrar num projeto, eu tenho intenção de fazer algo novo. Nós devemos pedir orientação ao Senhor. Reunir recursos. No capítulo 2, versículos 7 e 8, e também no 9, ele vai falar que pediu cartas ao rei para falar aos governadores. No versículo 7, ele pediu cartas para falar com o guarda florestal, para que liberasse para ele madeiras, para que ele reconstruísse as portas da cidade. Também no capítulo 9, o rei deu a ele oficiais, deu a ele oportunidade de pessoas para ajudar ele, deu a cavalaria para ele. Tópico 5, manter o foco. No capítulo 2, versículo 10, a gente não leu lá, devido que a ideia era até o 20, mas ele foi muito afrontado. Zambalate e Tobias ficaram zangados, caçoaram de Neemias e dos homens que estavam com ele. No versículo 19 fala isso. Tentaram fazer mal a ele, marcando um encontro. Eles tentaram marcar um encontro com Neemias, para Neemias ir e tentar fazer mal a Neemias, né? Mas Neemias não foi. No capítulo 6, versículo mais à frente um pouquinho, no capítulo 6, 3 e 4, fala do propósito. Ele teve um propósito, ele estava firme no foco, ele tinha foco, ele estava firme no que ele iria fazer. Ele não se desviou, ele não foi ao encontro não foi ao encontro de Zambalate e Tobias, então ele manteve sempre o foco dele. 6. Concluir a obra com êxito. Em todo o capítulo 3, fala dos ajudadores. Fala dos sacerdotes ajudaram, os levitas ajudaram na reconstrução das portas, das entradas, os sacerdotes, outras pessoas vieram ajudar a levantar a cidade. E eles atuaram com compromisso. No capítulo 4, fala todo o capítulo 4, no versículo 23, que todos atuaram com compromisso. Eles tinham compromisso, tinham vontade, não se desgarravam, não tinha aquele compromisso de reerguer a cidade, de reconstruir a cidade. Também a gente vê a justiça de Neemias, no capítulo 5, no 6 e 7. E Neemias foi leal dele, Neemias foi justo. Neemias, como a gente viu, Neemias era copeiro. Neemias era um homem simples, copeiro do rei. Neemias foi exilado na Pérsia, levado cativo da Babilônia, na época de Nabucodonosor. Deus, com a sua imensa misericórdia e amor, olha para Neemias e pensa assim: vou mudar a sua história. Através de você, vou fazer uma coisa extraordinária. Vou mudar a sua vida e através de você, muitas vidas terão uma nova história. Deus usou Neemias para reconstruir Jerusalém, pois a cidade estava destruída. A mão de Deus era com Neemias. A gente leu também que Neemias era muito querido pelo rei Artaxerxes, tanto que o rei deu prazo para que ele voltasse. A cidade destruída, vidas destruídas, pessoas sendo exploradas, mas Deus usou Neemias. E também pode usar um de nós, qualquer de nós.
trabalharam muito, o texto nos diz mais à frente que eles trabalharam